O eco do necrotério. Nunca gostei de silêncio. O silêncio sempre foi para mim um lugar para pensamentos ruins. Talvez por isso tenha sido uma escolha estranha aceitar o emprego no necrotério da cidade. Mas a verdade é que eu precisava do dinheiro. O trabalho, ao menos no papel, parecia simples. Auxiliar na vigilância noturna, controlar a entrada de corpos, registrar documentos, manter as câmaras frias funcionando. Pouca gente, nenhum movimento, facilidade garantida. Era o que eu pensava. A primeira noite foi apenas incômoda. O prédio ficava numa área afastada, cercado por muros altos e o portão enferrujado sempre rangendo quando alguém o abria. Dentro, um corredor longo levava à sala principal, onde os armários metálicos guardavam os mortos em ordem numerada. O cheiro de formol era tão forte que parecia grudar na garganta. A cada passo minhas botas ecoavam como se o espaço estivesse vazio demais para suportar a presença de alguém vivo. Mas sobrevivi, não vi nada demais. Na terceira noite comecei a notar detalhes. Quando entrava na sala fria, tinha a sensação de que os olhos fechados dos cadáveres não estavam realmente em repouso, mas sim observando de algum modo. O ar-condicionado, que deveria emitir apenas um sopro contínuo, por vezes parecia sussurrar palavras que eu não conseguia entender. Esfreguei os ouvidos mais de uma vez, convencido de que era apenas imaginação. Não era. Certa madrugada, pouco depois das 2, ouvi um som vindo do fundo da sala. Era o barulho de uma gaveta se fechando. Corri até lá, a lanterna tremendo na minha mão. Todas as portas estavam lacradas, mas no número 14 encontrei algo estranho. A plaqueta que deveria estar parafusada na frente estava no chão, como se tivesse sido arrancada por dentro. O corpo lá dentro era de uma jovem, falecida em um acidente de carro. Eu lembrava de sua entrada no registro, o rosto desfigurado parcialmente pelas vidraças do veículo. No entanto, quando deslizei a gaveta só um pouco para conferir, juro por tudo que vi algo impossível. Seus olhos estavam abertos. Quase deixei a lanterna cair. Fechei a gaveta com força, tentando convencer a mim mesmo de que estava apenas alucinando. Voltei para a mesa da recepção, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Os vidros da sala refletiam apenas trechos distorcidos do meu corpo. Mas em alguns reflexos, eu jurava ver silhuetas paradas atrás de mim. No quinto turno já não dormia mais em casa. Qualquer cochilo trazia pesadelos com corredores intermináveis e mãos frias que me puxavam pelos tornozelos. O necrotério parecia ter colado em minha mente, um parasita. Foi naquela noite que ouvi passos. O relógio marcava 3 horas quando percebi o som. Arrastado, como pés descalços no piso frio. Saí da recepção e segui pelo corredor com a lanterna. O feixe iluminava as paredes de azulejo branco, agora encardido em alguns pontos pelo tempo. O som vinha da sala de preparação, onde os corpos eram higienizados antes do velório. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. Havia alguém de costas, parado ao lado da maca central. Vestia um avental branco, mas o tecido estava encharcado, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Antes que eu conseguisse perguntar algo, a figura virou a cabeça. Só a cabeça, girando num ângulo impossível, até me encarar. O rosto era da jovem do número 14. O choque me paralisou. Pisquei e ela já não estava mais lá. Na maca, porém, havia marcas de umidade, como se alguém tivesse acabado de deitar um corpo encharcado sobre o metal. Tentei fugir naquela noite, mas o portão estava trancado. A chave, que sempre mantinha no bolso, tinha simplesmente desaparecido. Passei o restante do turno preso, encolhido no escritório, ouvindo sussurros que percorriam o necrotério como correntes de vento. O amanhecer trouxe alívio, mas também uma decisão. Eu não voltaria. Fui até meu supervisor e pedi demissão. Ele apenas riu, como se já estivesse acostumado a ouvir histórias semelhantes. Você se adapta ou não volta? Disse com um tom estranho demais para ser apenas brincadeira. Tentei virar a página, tentei esquecer. Mas a noite seguinte foi ainda pior, mesmo em minha própria casa. Acordei com barulho de metal se abrindo. Corri até a cozinha, acreditando ser um ladrão, mas a cena me fez gelar. Todas as gavetas do armário estavam abertas, alinhadas como se fossem as do necrotério. E sobre a mesa, a plaqueta do número 14. Não voltei a dormir. As semanas seguintes se tornaram um tormento. A cada dia, novos sinais surgiam. Reflexos que não me pertenciam. Gotas de água escorrendo pelas paredes. Vozes chamando meu nome. Mas o pior foi quando notei que minha própria pele exalava o mesmo cheiro químico da sala fria. Formol. Hoje é minha última tentativa de registrar tudo, como um diário.
A chave do necrotério reapareceu misteriosamente no meu bolso, e sinto que sou forçado a voltar lá. Algo não terminou. Algo me chama. Não sei se encontrarei apenas a jovem do número 14, ou todos os outros que guardei atrás das portas metálicas. Mas sei que quando atravessar novamente aquele corredor gelado, talvez não consiga mais sair. Talvez nunca tenha saído de verdade. O som das gavetas já ecoa aqui, mesmo antes de eu abrir a porta. Voltei. Não sei como explicar. Passei dias tentando resistir, mas a chave me queimava no bolso como se tivesse vida própria. Quando finalmente a segurei entre os dedos, percebi que já não tinha escolha. O necrotério me chamava. Talvez desde o início nunca tivesse deixado aquele lugar. O portão rangeu ao abrir, tão alto que parecia anunciar minha chegada ao mundo dos mortos. Atravessei o pátio deserto, iluminado apenas por um luar doentio, e senti um frio anormal. Não o frio comum da madrugada, mas uma presença gelada, quase palpável. A porta principal estava destrancada. Eu juro que me lembro de tê-la fechado da última vez. Empurrei-a devagar e aquele corredor comprido me engoliu novamente. Cada passo ecoava como um martelo em minha mente. Ao entrar na sala das gavetas, senti meu estômago revirar. O cheiro de formol estava ainda mais intenso, misturado a um odor pútrido, de carne em decomposição. As portas metálicas estavam todas fechadas, exceto uma, o número 14. A gaveta estava aberta, mostrando apenas o vazio. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que o corpo havia sido removido para autópsia ou reconhecimento. Mas uma sensação latejante na nuca me dizia o contrário. Você voltou. A voz não veio do corredor, nem das câmaras frias. Veio de dentro da minha cabeça, mas tinha um tom tão distinto que não podia ser confundido com pensamento. Era feminina, suave, mas carregava algo apodrecido. Virei bruscamente. Atrás de mim, uma sombra se projetava na parede, maior do que deveria ser. Tinha a forma da jovem do acidente, mas sua cabeça estava inclinada em ângulos impossíveis. Pisquei. A sombra desapareceu. Fugi para a sala de preparação, a mesma onde eu a tinha visto da primeira vez. As luzes piscavam intermitentes, como se lutassem para permanecer acesas. A maca central estava molhada outra vez, e havia marcas de mãos encharcadas no chão, arrastando-se até a porta. Segui as marcas. Elas levavam para o corredor dos armários antigos, uma ala desativada há anos. Eu não devia entrar ali. Lembro do supervisor dizendo que aquela parte não era usada desde os anos 70, quando um incêndio destruiu parte do prédio. Mas a porta estava aberta como se me convidasse. Dentro, o ar era ainda mais pesado, cheirando a mofo e ferrugem. Gavetas enferrujadas se alinhavam, algumas parcialmente derretidas pelo calor antigo das chamas. Passei a lanterna devagar, e foi então que percebi algo absurdo. Muitas gavetas estavam entreabertas, e de dentro delas vinham gemidos baixos. Não eram gemidos humanos comuns. Eram misturados a sons de água borbulhando, como se os corpos ainda respirassem através de pulmões cheios de líquido. Meus joelhos quase cederam. Eu devia ter fugido, mas permaneci. Havia algo em mim que queria saber, que precisava entender. Mas ao fundo, uma gaveta completamente aberta exibia um corpo em avançado estado de decomposição. A pele estava negra, colada aos ossos, mas os olhos estavam fixos em mim, vivos, como se jamais tivessem parado de observar. Você nos deixou sozinhos. A voz feminina voltou, mas agora outras se juntavam a ela, vindo das paredes, do chão, de dentro das gavetas. Você não fechou a porta. Você abriu todas. Eu não entendia. Tremendo, caí de joelhos. A chave escorregou do meu bolso e bateu no chão. E nesse instante, todas as gavetas se abriram de uma vez, com estrondo metálico. O corredor inteiro se encheu de corpos. Alguns ainda deitados, outros se arrastando para fora. Não andavam como zumbis de filme, não. Seus movimentos eram erráticos, quebrados, como marionetes puxadas por cordas invisíveis. A água pingava de suas roupas, formando poças escuras no chão. Um deles se aproximou. Era a jovem do acidente. Agora eu a via claramente, sem ilusões, metade do rosto esmagado, a pele costurada toscamente após a autópsia, mas os olhos vivos, conscientes, famintos. Você nos chamou. Ela disse com a boca imóvel. A voz saiu como um eco dentro do necrotério inteiro. E agora vai ficar? Tentei correr, mas o corredor parecia se alongar. As paredes vibravam como se respirassem. O som metálico das gavetas batendo se repetia, cada vez mais forte, até parecer um coração mecânico, gigante. Corri para a porta principal, mas quando a alcancei, não havia mais saída. O portão não existia.
Havia apenas outro corredor, ainda mais longo, cheio de armários metálicos que nunca estiveram lá antes. Atrás de mim, dezenas de passos molhados ecoavam. Segurei a chave com força, desesperado. Talvez pudesse trancar de novo, talvez pudesse interromper aquilo. Mas as vozes sussurraram em uníssono, invadindo minha mente. Não existem portas, só gavetas. A chave escorregou da minha mão. Agora escrevo isso aqui, na recepção, sem saber se ainda é noite ou dia. Não há janelas, o relógio não se move, o telefone não tem linha. Às vezes acho que morri naquela primeira noite e que todo esse tempo eu apenas não aceitei. Outras vezes penso que estou preso em algo muito pior que a morte. Um necrotério que não pertence ao mundo dos vivos nem ao dos mortos, mas ao espaço entre eles. Ouço passos. Eles estão se aproximando outra vez. A gaveta 14 nunca esteve vazia. Ela só estava me esperando. O sussurro da casa. Nunca gostei muito de ficar sozinho em casa, embora nunca tivesse acontecido nada que justificasse esse desconforto. Era apenas uma sensação, um peso estranho no ar quando não havia ninguém por perto. Mas naquela noite, essa sensação se transformou em algo muito mais concreto. Algo que até hoje eu tento explicar para mim. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento batendo contra as janelas. Meus pais tinham viajado, e eu havia insistido que ficaria bem sozinho. Era uma casa antiga, com um piso de madeira que rangia a cada passo, paredes que pareciam absorver qualquer ruído e devolver um eco abafado. Eu já estava acostumado a ouvir estalos e rangidos, o tipo de coisa que sempre se atribui à madeira, ao tempo ou ao vento. Mas naquela noite, esses sons tinham um ritmo, como se viessem de passos. Passos pesados, demorados, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo corredor. A princípio tentei ignorar. Peguei o celular, coloquei fones e aumentei o volume da música. Mas entre uma canção e outra, quando o silêncio preenchia os segundos antes da próxima faixa, eu ainda podia ouvir aquele arrastar suave, lento, vindo do andar de cima. Subi as escadas com uma coragem forçada, repetindo para mim mesmo que não passava de imaginação. Verifiquei cada quarto, portas abertas, cortinas balançando levemente com o vento que entrava por uma janela mal fechada. Não havia nada fora do lugar, mas o incômodo não passou. Era como se a casa estivesse atenta a mim, como se algo observasse cada movimento que eu fazia. Voltei para a sala e tentei me distrair com a televisão. As luzes da tela iluminavam fracamente o ambiente, e por um momento consegui relaxar. Foi então que percebi que o reflexo da escada aparecia no canto da tela, e algo parecia se mover ali, como uma sombra que descia devagar. Olhei imediatamente, mas não havia nada. O coração disparou. Decidi que talvez fosse melhor ir dormir, mesmo sem sono. A noite seria longa, mas deitado pelo menos eu não ficaria encarando os cantos escuros da casa. Tranquei a porta do meu quarto, deixei o abajur aceso e me enrolei no cobertor. O silêncio, no entanto, parecia ainda mais opressor ali dentro. Fechei os olhos tentando ignorar tudo quando ouvi 3 batidas suaves na porta. Batiam como se alguém tivesse apenas roçado os nós dos dedos na madeira. Congelei. Minha respiração ficou presa na garganta. Ninguém mais estava em casa. Eu sabia disso. Esperei, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido minha imaginação. Mas então veio de novo. 3 batidas, mais firmes, seguidas por um sussurro. Não conseguia entender o que dizia. Era como se as palavras fossem murmuradas através da madeira. Levantei devagar, o coração martelando no peito. Toquei na maçaneta com a mão tremendo, e de repente o silêncio voltou. Sem batidas, sem voz, apenas o som da minha respiração acelerada. Girei a chave, abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais estranho. O ar do corredor estava gelado, como se eu tivesse aberto a porta de um freezer. Uma corrente fria atravessou meu corpo. Recuei imediatamente para dentro do quarto e fechei a porta com força, trancando outra vez. Tentei não pensar. Tentei apenas esperar o tempo passar. Mas o sussurro voltou. Agora não vinha mais da porta, mas de dentro do quarto. Um som baixo, quase imperceptível, repetindo meu nome. Era impossível negar. Alguém ou alguma coisa estava ali comigo. Virei a cabeça devagar, encarando o canto escuro próximo ao guarda-roupa. O abajur iluminava parte do quarto, mas aquele canto permanecia envolto em sombras, mais escuras do que deveriam ser. Era dali que vinha o som. Eu podia sentir, podia quase jurar que havia algo agachado ali me observando. Peguei o celular para iluminar com a lanterna, mas antes que conseguisse, ouvi um estalo alto, como se algo tivesse se movido dentro do guarda-roupa. Quase deixei o aparelho cair. Com a lanterna acesa, apontei para o canto. Nada.
Apenas roupas balançando levemente, embora não houvesse vento. Decidi que não passaria a noite naquele quarto. Corri, sem olhar para trás, direto para a sala. Acendi todas as luzes como se isso pudesse me proteger. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã. As horas seguintes se arrastaram. Eu sentia a presença ali, circulando pelos cômodos, mas nunca à vista. O tempo todo algo parecia me observar, se mover quando eu não olhava diretamente. Quando o céu começou a clarear pela janela, um alívio tomou conta de mim. O peso do ambiente diminuiu, os sons cessaram, e finalmente consegui me deitar no sofá, exausto. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Talvez tenha sido apenas a solidão, minha mente pregando peças. Talvez não. Mas desde aquela noite, toda vez que fico sozinho em casa, tenho a sensação de que não estou realmente só. Eu achei que, com o passar dos dias, aquilo fosse apenas virar uma lembrança ruim, um pesadelo mal resolvido, mas não virou. O que aconteceu naquela noite não ficou preso ao silêncio da madrugada. Ele me seguiu. Desde então, toda vez que fico sozinho, algo acontece. Não é sempre igual, mas é constante. Às vezes, são as batidas. 3 toques suaves em portas diferentes, como se a presença quisesse me lembrar que ainda está aqui. Outras vezes, é apenas o sussurro do meu nome, vindo de onde não há ninguém. No início, tentei ignorar. Atribuí ao cansaço, à minha imaginação. Evitava contar para os outros porque sabia que iriam rir ou dizer que eu precisava dormir melhor. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais as manifestações se intensificavam. Uma noite, por exemplo, acordei no sofá da sala. Eu não me lembrava de ter dormido ali, mas a televisão estava desligada e o controle remoto em cima da mesa, exatamente como deixei. O que me fez gelar foi perceber que a porta da frente estava escancarada. Eu tinha certeza absoluta de que a trancara. O vento da madrugada entrava pela abertura, trazendo um frio estranho, pesado, como se viesse de um lugar muito distante. Fechei rapidamente, tentando não pensar. Mas a pior experiência veio algumas semanas depois. Era um sábado, fim de tarde. O sol já havia se posto, e a casa mergulhava naquela penumbra azulada que antecede a noite. Eu estava no quarto, sentado na cama, quando percebi que o ar começou a esfriar bruscamente. Não era apenas a temperatura, era a mesma sensação de vazio, de um frio que parecia se enraizar nos ossos. A madeira do guarda-roupa estalou. Primeiro um som seco, depois outro mais forte, como se algo estivesse forçando a porta por dentro. Meu coração disparou. Peguei o celular e liguei a lanterna, mas a luz trêmula só tornava a cena mais insuportável. A porta do guarda-roupa se abriu sozinha, lenta, rangendo, revelando apenas roupas imóveis. Eu estava paralisado. Não havia vento, não havia explicação. Então, uma das camisas deslizou do cabide e caiu no chão. Não como se tivesse se soltado, mas como se tivesse sido puxada. Eu não gritei, apenas corri. Desci as escadas quase tropeçando, ligando todas as luzes novamente. Passei a noite em claro no sofá, tremendo debaixo do cobertor. No dia seguinte, decidi buscar explicações. Perguntei aos meus pais sobre a casa, se já tinham ouvido algo estranho. Eles riram. Disseram que eu estava impressionado demais, mas minha mãe comentou, quase casualmente, que a antiga dona havia morrido no andar de cima, sozinha, trancada em um dos quartos. Ela falou isso como quem comenta uma curiosidade histórica, sem imaginar o impacto que teria sobre mim. Desde então, não consigo parar de pensar nisso. Será que é ela? Será que está presa aqui, tentando se comunicar? Ou será que o que habita essa casa é algo muito mais antigo, algo que apenas usa essa história como fachada? Ontem à noite algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava novamente sozinho. Para me distrair, coloquei música no quarto e tentei fingir normalidade. Mas às 2h40 da manhã, a caixa de som desligou sozinha. O celular estava carregado, não havia motivo. O silêncio me envolveu como um peso. E então ouvi outra vez. 3 batidas na porta do quarto. Não tive coragem de abrir. Fiquei imóvel, o corpo inteiro gelado, enquanto uma sombra se projetava por baixo da fresta da porta. Não havia luz no corredor, mas era como se algo sólido estivesse parado ali. Foi então que, pela primeira vez, ouvi claramente as palavras. Não era apenas meu nome. A voz, rouca e distante, sussurrou: Abra a porta. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não consegui me mover. As batidas voltaram mais fortes, sacudindo a madeira, enquanto a voz repetia cada vez mais agressiva: Abra a porta. Eu não abri. Fiquei imóvel, encolhido na cama até que de repente tudo cessou. O silêncio voltou.
Quando amanheceu, criei coragem para verificar. A porta estava intacta, mas marcas apareceram na madeira, como arranhões fundos, 4 riscos paralelos descendo até a maçaneta. Agora eu sei que não é apenas a solidão, não é imaginação. Algo está tentando entrar, algo que não aceita ser ignorado. E no fundo, eu sei que mais cedo ou mais tarde vou ter que abrir essa porta. Eu sabia que não conseguiria resistir para sempre. A cada noite as batidas ficavam mais insistentes, os sussurros mais claros, a sensação de ser observado mais sufocante. Eu já não dormia direito, já não me sentia seguro em nenhum cômodo. Era como se a casa toda tivesse se tornado um corpo estranho, pulsando, vivo, respirando junto comigo. Naquela madrugada, quando as batidas começaram novamente, algo em mim simplesmente se quebrou. Não era coragem, era exaustão, cansaço de fugir, de me encolher como uma presa. Eu me levantei com o coração disparado e fiquei diante da porta. A sombra ainda estava ali, projetada por baixo da fresta, imóvel, esperando. A voz sussurrou de novo. Abra a porta. Dessa vez eu obedeci. A maçaneta estava fria, tão fria que parecia queimar a pele. Girei devagar e puxei a porta. O corredor me encarou em silêncio, vazio. Mas o ar gelado que entrou fez meus olhos lacrimejarem. Foi então que percebi. Havia uma figura parada no fim do corredor. Era alta, magra, envolta em uma escuridão que não parecia sombra natural. O rosto estava encoberto, mas eu podia sentir o olhar fixo em mim. O chão rangeu sob pés invisíveis, enquanto a figura começou a andar em minha direção, lenta, arrastando cada passo. Quis correr, mas não consegui. Minhas pernas estavam presas ao chão. Quando ela chegou perto o suficiente, vi algo que nunca esquecerei. Não tinha olhos, apenas buracos fundos e escuros, como se a carne tivesse sido arrancada dali. A boca se abriu, e o sussurro ecoou dentro da minha cabeça, embora ela não movesse os lábios. Agora você me vê. O quarto atrás de mim estourou em um vento violento. O abajur caiu no chão, as paredes tremeram e eu fui lançado para trás, caindo contra a cama. A figura entrou, atravessando a porta sem tocá-la, como se fosse feita de fumaça densa. A escuridão se espalhou pelo quarto, engolindo cada canto, até que não havia mais luz, apenas aquele vulto diante de mim. Eu fechei os olhos esperando o pior, mas, em vez de dor, senti uma pressão absurda dentro da minha cabeça. Vozes, dezenas delas, gritando todas ao mesmo tempo, enchendo meus ouvidos. E então compreendi, aquilo não era apenas uma presença. Eram almas presas, retorcidas, gritando em desespero dentro de um único corpo de sombra. A coisa se inclinou sobre mim, tão perto que eu podia sentir o frio queimando meu rosto, e disse em um coro de vozes: Você abriu. Agora nunca mais estará sozinho. Depois disso, tudo apagou. Quando acordei, já era manhã. O quarto estava destruído, roupas espalhadas, o abajur quebrado, as paredes arranhadas. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um surto, um sonho vívido. Mas quando me olhei no espelho, percebi marcas roxas no meu pescoço, como dedos que haviam me agarrado com força. Desde aquele dia, a casa não é mais a mesma, nem eu. Não ouço mais batidas na porta. Não há mais sussurros do lado de fora. Agora, a voz fala comigo dentro da cabeça, mesmo quando estou cercado de gente. Quando caminho na rua, vejo reflexos escuros me acompanhando nas vitrines. Quando durmo, sinto alguém deitar ao meu lado. A presença não está mais tentando entrar. Ela entrou, e como prometeu, nunca mais me deixa sozinho. O viajante do Nilo. Sempre fui fascinado pelo Antigo Egito. Aquele país de desertos infinitos, templos majestosos e histórias que atravessam milênios me atraía como um imã. Nunca acreditei totalmente em lendas, mas algo dentro de mim sabia que ali o passado nunca morria por completo. Cheguei ao Cairo em uma manhã quente de primavera. O calor era sufocante, e o cheiro de especiarias, areia e fumaça impregnava o ar. Meu objetivo era simples: visitar templos, explorar pirâmides e conhecer os segredos do Nilo. Mas, mal sabia eu, alguns segredos não queriam ser descobertos. A primeira noite foi estranha. Meu hotel ficava perto de um mercado antigo, e ao voltar do jantar, percebi sombras se movendo entre as paredes estreitas. Pensei que fossem pessoas, vendedores, talvez crianças brincando, mas os sons eram diferentes. Sussurros, palavras antigas, incompreensíveis, mas carregadas de uma urgência que atravessava meus ossos. No segundo dia, fiz um passeio de barco pelo Nilo ao entardecer. Enquanto a água refletia o céu vermelho do pôr do sol, notei algo estranho nas margens. Figuras humanas, imóveis, observando o rio. Quando olhei melhor,
Percebi que não se moviam como pessoas normais. Seus corpos pareciam mais longos. Seus olhos refletiam a luz de forma antinatural. Pisquei e elas desapareceram. O ápice do meu horror começou na terceira noite, quando decidi visitar a grande pirâmide de Quéops. Um guia local me levou por passagens secundárias, túneis pouco explorados. Conforme avançávamos, a luz das tochas projetava sombras que pareciam se mover sozinhas, como se dançassem na parede. Senti uma presença, algo que me observava de dentro da pedra. No interior da pirâmide, o ar se tornou pesado e a escuridão parecia viva. Meu guia hesitou diante de uma pequena câmara lateral. Algumas portas não deveriam ser abertas, Disse ele, mas a curiosidade venceu. Empurrei a porta e entrei. O que encontrei não era um sarcófago, mas uma câmara de pedras negras, onde hieróglifos pareciam pulsar sob a luz da tocha. No centro, uma figura envolta em panos antigos, flutuando levemente acima do chão. Não era humano, mas algo entre a sombra e a carne. Senti um frio intenso, como se minha alma estivesse sendo examinada. Quando tentei recuar, a porta se fechou sozinha. A figura abriu os olhos vermelhos, ardendo com uma luz que atravessava a escuridão. Sussurros começaram a preencher a câmara. Palavras em um idioma que eu não compreendia, mas cada sílaba carregava dor, raiva e súplica. Corri em direção à porta, mas cada passo parecia arrastado, como se o chão quisesse me prender. As paredes começaram a pulsar, como se a pirâmide respirasse, viva, consciente da minha presença. Senti mãos invisíveis segurarem meus braços, tentando me impedir. Gritei. O eco do meu próprio grito se multiplicou, transformando-se em vozes antigas, clamando por liberdade. Quando finalmente consegui abrir a porta, percebi que não estava mais na mesma passagem. O túnel que conhecia estava transformado. Estava coberto de areia fina e negra, e hieróglifos brancos, recém-pintados, brilhavam com uma luz fantasmagórica. Corri sem saber para onde ir, até que alcancei a superfície. Lá fora, o deserto parecia normal, mas não era. O sol não queimava, apenas iluminava a areia dourada de forma surreal. A figura que vi dentro da pirâmide estava ao longe, parada no topo da areia, me observando. Um vento frio passou, trazendo consigo sussurros. Você abriu a porta. Agora ela te acompanha. Nos dias seguintes, comecei a sentir a presença. No hotel, objetos se moviam sozinhos. À noite, ouvia passos no corredor. As luzes piscavam, sombras atravessavam a parede do quarto. Quando eu olhava no espelho, via um vulto atrás de mim, imóvel, mas presente. Decidi explorar templos próximos, esperando compreender ou me livrar disso. Mas em cada local, a mesma sensação. Olhares invisíveis, vozes antigas, correntes de energia que me seguiam. Até o Nilo parecia pulsar em sintonia com a presença, como se ele fosse um canal entre o mundo dos vivos e o que havia despertado. Uma noite recebi uma visita inesperada. Um homem velho, de túnica preta, bateu na porta do meu quarto. Seu rosto era rugoso, mas os olhos eram estranhamente jovens e intensos. Ele não disse seu nome, apenas falou. Você viu demais. Agora a sombra segue você. Ela se alimenta do medo, mas também do conhecimento. Tentei falar, mas minha voz falhou. Ele continuou. Há uma maneira de se proteger, mas é perigosa e se você falhar, ela nunca mais o deixará. Quando tentei perguntar o que fazer, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Tudo o que restou foi um pergaminho antigo em minha mão, escrito em hieróglifos que eu, inexplicavelmente, conseguia compreender. Instruções para um ritual que prometia segurança temporária, mas exigia um sacrifício que eu ainda não compreendia. Agora estou escrevendo este relato à beira do Nilo, sabendo que cada palavra que escrevo me conecta mais à presença. O vento sopra os mesmos sussurros e vejo vultos na areia. Sei que, se não seguir o ritual, ela virá buscar-me de vez, e uma parte de mim teme que, ao tentar escapar, eu possa abrir portas que jamais deveriam ser abertas. A sombra espera, sempre espera. O pergaminho que recebi ainda estava em minhas mãos, suas inscrições brilhando levemente sob a luz do crepúsculo. As palavras não eram apenas instruções, eram advertências. Cada passo que eu desse fora do correto poderia tornar a sombra ainda mais poderosa, capaz de atravessar os tempos e os desertos comigo. A primeira etapa dizia: eu precisava encontrar um templo antigo, escondido no coração do deserto, um lugar que não constava em mapas turísticos ou guias. Segundo o pergaminho, o templo abrigava uma energia que poderia conter a sombra temporariamente. Mas o aviso mais inquietante estava no final.
Se falhar, ela seguirá sua alma até o último canto do mundo, e o mundo dela se tornará seu. Com medo, mas compelido pela necessidade de sobrevivência, parti antes do amanhecer. O deserto estava silencioso, com apenas o sussurro do vento e a areia que se movia como ondas. Mas sabia que não estava sozinho. Sentia a presença quase tangível, como se o ar carregasse seu peso. Cada passo na areia parecia ecoar mais alto do que deveria, e sombras dançavam nos limites da minha visão, impossíveis de alcançar, impossíveis de escapar. No caminho vi sinais antigos gravados em pedras dispersas, hieróglifos que não estavam no pergaminho. Eles brilhavam com uma luz espectral, e minha mente tentava interpretá-los. Alguns eram alertas, outros pareciam invocações. Sentia como se a própria areia estivesse viva, movendo-se para me guiar ou me aprisionar. Cheguei finalmente à entrada do templo. Era uma construção parcialmente soterrada, com pilares cobertos por musgo e areia acumulada, mas ainda imponente. Uma sensação de poder antigo me envolveu. Algo profundo, mais velho que qualquer pirâmide, parecia dormir ali há milênios. Entrei e imediatamente senti o ar mudar. Frio, pesado, carregado de vozes que não pertenciam a este mundo. Sussurros antigos, reclamando, implorando, zombando. A sombra estava lá, mas desta vez eu podia vê-la melhor. Flutuava entre os pilares, movendo-se como fumaça negra, olhos vermelhos perfurando a escuridão. Ela não me atacava ainda, apenas observava, esperando pelo meu próximo passo. Seguia as instruções do pergaminho, desenhando símbolos no chão com sal misturado à areia, acendendo pequenas tochas em pontos específicos, recitando palavras que minha voz pronunciava sem esforço, como se eu sempre soubesse falar aquela língua antiga. Mas algo deu errado. Uma das tochas apagou antes do tempo e imediatamente a sombra avançou. Não com força física, mas com pressão sobre minha mente. Imagens começaram a surgir. O passado do Egito, mortos se levantando, reis e sacerdotes observando meu corpo. Ouvi gritos que não eram humanos, lembranças de crimes esquecidos, julgamentos e sacrifícios. A sombra sussurrou diretamente em minha mente. Você não deveria estar aqui. Meu coração acelerou. O pergaminho estava queimando nas minhas mãos, as palavras desaparecendo no ar como fumaça. Corri até o centro do templo onde uma pedra negra jazia. Era o ponto que o pergaminho chamava de o coração da contenção. Coloquei minhas mãos sobre ela, sentindo uma energia pulsante. A sombra hesitou, ondulando no ar, quase recuando. Porém percebi algo aterrador. O ritual não estava completo. Havia um sacrifício implícito, algo que eu ainda não compreendia. Um pedaço da minha essência deveria permanecer ali, ou a sombra jamais se calaria. E a compreensão caiu sobre mim como areia quente. Eu não estava lidando com uma entidade comum. Era parte de algo maior, algo que transcendeu a vida e a morte, o espaço e o tempo. E naquele instante a sombra avançou novamente mais rápido, envolvendo tudo ao redor. Eu ouvi novamente a risada profunda, ecoando em cada canto do templo, e a última frase clara na minha mente. Você é meu agora, ou o mundo será nosso. Corri pelo deserto em direção ao Nilo, mas a sensação persistia. Ela estava comigo, em cada sombra, em cada reflexo da água, em cada vento que soprava do deserto. O pergaminho desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Só restava o eco da promessa. A sombra me seguia, implacável, e eu precisava encontrar outro caminho para sobreviver. Enquanto o sol nascia, o Nilo brilhava pacificamente, mas eu sabia que a calmaria era apenas uma ilusão. A sombra estava à espreita, esperando a próxima noite. E eu ainda não sabia se algum dia poderia escapar. A sombra me acompanhava há dias. Cada noite era igual. Passos silenciosos atrás de mim, reflexos impossíveis no Nilo, vozes antigas chamando meu nome, lembranças de mortos que nunca conheci. A cada amanhecer eu sentia que minha própria mente se fragmentava, misturando o real com o sobrenatural. Decidi que não podia mais fugir. O ritual incompleto havia falhado, mas talvez houvesse uma última chance. Entrar no templo mais antigo do Egito, aquele que poucos ousaram visitar, protegido pelo deserto e pelo tempo. Dizia-se que ele guardava o coração do poder que alimentava todas as sombras que eu havia visto. Viajar até lá foi extenuante. O calor do dia queimava minha pele. A areia movia-se como se tivesse vontade própria. À medida que me aproximava, as vozes se intensificavam, e a sombra me acompanhava, mais corpórea do que nunca,
ondulando sobre a areia como fumaça negra. Eu podia sentir o olhar dela perfurando minha mente, testando minha coragem, minha sanidade. Ao chegar ao templo, percebi algo que me fez congelar. Enormes estátuas de pedra, esculpidas com rostos humanos e olhos vazios, cercavam a entrada, e todas apontavam para mim. A sombra se condensou no centro do pátio, tornando-se quase sólida, e sussurrou. É tarde demais para fugir. Respirei fundo e entrei. O interior era mais antigo do que qualquer pirâmide, os corredores cobertos por símbolos que pulsavam com uma luz vermelha e sinistra. No centro, uma pedra negra maior que eu, o coração do poder que alimentava as sombras. Tudo no templo vibrava, como se a própria estrutura estivesse viva, respirando. Coloquei minhas mãos sobre a pedra e tentei concentrar-me no que sabia: o sacrifício. Mas desta vez não seria minha essência, não totalmente. Respirei fundo e pensei no que mais desejava proteger: minha vida, minha liberdade, minha sanidade. Projetei isso com todas as minhas forças, imaginando a sombra sendo contida, presa, como se a pedra fosse um cárcere capaz de aprisioná-la. A sombra gritou, um som que atravessava carne e alma, e tentou me arrastar para dentro de sua escuridão. Senti o frio, a dor, a pressão, mas minha vontade foi mais forte. A pedra absorveu a sombra, puxando-a para dentro, e as vozes cessaram. O templo tremeu, pedras caíram, e um silêncio absoluto tomou o lugar. Quando abri os olhos, estava sozinho. O templo parecia inerte, como se nunca tivesse existido. O deserto ao redor estava tranquilo, o Nilo refletindo o céu azul. Respirei fundo, sentindo o peso sair de meus ombros. A sombra havia desaparecido, ou pelo menos, assim parecia. Saí do templo e caminhei pelo deserto até o Cairo. O sol brilhava e o mundo parecia normal novamente. Mas quando olhei meu reflexo no vidro de uma loja, vi algo que me fez engolir em seco. Um rastro de sombra alongava-se atrás de mim, quase imperceptível, mas real. E então ouvi sussurrado em minha própria mente: Eu estou aqui. Sempre. Sabia que, mesmo vencendo aquela batalha, a sombra não havia sido destruída. Ela estava presa, mas havia deixado uma ligação comigo, uma lembrança de que eu jamais poderia me sentir totalmente seguro. Cada noite, cada sombra, cada reflexo poderia ser a próxima manifestação dela. O Egito me ensinou uma lição amarga. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham totalmente. E algumas presenças, por mais que tentemos aprisioná-las, sempre encontram um jeito de nos alcançar. Olhei para o horizonte, o Nilo fluindo calmo, e percebi que minha viagem havia terminado. Mas minha história com a sombra estava longe de acabar.